Olá, meu nome é Irineu Razeira, eu sou cirurgião da Clínica Bariátrica e nesse vídeo nós vamos dar sequência ao tema Ganhando peso após a bariátrica, o que fazer? Revisando a primeira parte, nós abordamos 7 tópicos. Primeiro, reconheça que precise de ajuda. Segundo, procure ajuda profissional. E terceiro, entenda que exigirá um novo esforço, não acredite em soluções fáceis. Em quarto, faça o diagnóstico cirúrgico de como está a situação da sua cirurgia bariátrica. 5. O diagnóstico clínico, como está a sua saúde de maneira geral. 6. O diagnóstico da sua composição corporal. E 7, por fim, os diagnósticos nutricionais, psicológicos e psiquiátricos. Assim, de posse desses diagnósticos, avaliando bem a sua situação, já pode dar início aos próximos passos, a realização de exames, a realização das avaliações completas, as condutas iniciais. O primeiro exame a ser considerado é a endoscopia digestiva alta. Geralmente é um exame acessível. Na questão financeira, para aqueles que precisam pagar do exame, aqui no Brasil é um exame relativamente acessível, bem como acessível através da saúde suplementar, dos convênios e até mesmo na maior parte das cidades é acessível através do sistema público do SUS. É um exame que permite uma boa avaliação do reservatório gástrico, né, do estômago, o estômago que está no trânsito alimentar. Né? É muito difícil avaliar o estômago que ficou excluso no bypass gástrico, então a endoscopia serve para avaliar o pouch, o reservatório do estômago, onde cabe o alimento depois da cirurgia bariátrica, e é importante também para avaliar o esôfago, se ocorrem inflamações, esofagite, o refluxo após a bariátrica. A endoscopia também pode ser usada para alguns tratamentos, como retirada de anéis, de gastroplastias que estejam com alguma erosão, uma extrusão do anel, e também para posterior terapêutica na recuperação do peso, como a aplicação do plasma de argônio, e veremos isso mais a seguir. O segundo exame é a radiografia com contraste, é também chamado de exame EED, né, uma abreviação de estômago, esôfago e duodeno, ou a seriografia de esôfago e estômago operado. São mesmos nomes para esse exame contrastado, que tem a finalidade, tem a vantagem de poder ver o formato e o reservatório do estômago, o contorno desse, que tamanho, é mais fácil mostrar para o paciente como ficou o seu reservatório gástrico. É um exame que tem baixo custo, ele é indolor e a maior dificuldade é encontrar centros que ainda façam esse exame, que é um exame relativamente antigo, mas para o cirurgião bariátrico ele tem grande valia. A radiografia com contraste complementa a endoscopia. Exames laboratoriais, o mais completo possível, né? Um hemograma avaliando as células do sangue, avaliar a função dos rins, a função do fígado, o metabolismo da glicose, do colesterol, triglicérides, ácido úrico, todo o metabolismo, a função das glândulas, como da tireoide, e especificamente algumas vezes é necessário avaliar também a função das suprarrenais e, por fim, avaliar as vitaminas e os minerais, como a vitamina B12, a vitamina D, o ferro, o cálcio, que não são todas que têm algum problema de absorção depois das cirurgias bariátricas. Depende da técnica utilizada, mas também durante a vida e outras doenças podem causar deficiências e que devem ser avaliadas após essa recuperação de peso. Né? E outros exames, por fim, os exames de urina de uma maneira geral, para os homens fazer exames da próstata e para todos fazer exames de hormônios e de coagulação. A ultrassonografia do abdômen é um exame de imagem
também bastante acessível, tanto no sistema privado, público, no sistema privado, os particulares, os convênios, e no sistema público através do SUS. Ele tem a finalidade diagnóstica, principalmente das afecções da vesícula, se ocorrem pedras, se estão presentes pedras na vesícula, doenças da vesícula, que ocorrem em aproximadamente 20% de quem fez a cirurgia bariátrica. 1 em cada 5 que ainda não tiveram sua vesícula retirada podem apresentar pedras na vesícula. E também a avaliação do fígado e demais órgãos parenquimatosos e até mesmo da avaliação das partes ginecológicas nas mulheres. O exame da bioimpedância, como já comentado, de muita importância na avaliação da composição corporal como um todo. Existem bioimpedâncias que avaliam cada segmento do corpo, como estão o seu braço direito, seu braço esquerdo, sua perna direita, sua perna esquerda, o tronco. Então isso dá uma ideia bastante completa da massa muscular, da gordura corporal e da água corporal. Isso nos infere como anda o metabolismo e pode ajudar, é muito importante para orientar os trabalhos na recuperação do peso ideal e também no direcionamento das dietas e da prática desportiva com finalidade, ou na prática de atividade física com a finalidade de recuperação da massa muscular. A avaliação nutricional, que se beneficia muito dessa avaliação com a bioimpedância, ela é importantíssima. Não acredite em você mesmo se achar que não come nada. Se está recuperando peso, faça aquele exame de consciência. Se não consegue enxergar, se acredita mesmo que... E não é brincadeira, isso pode ser de muita dificuldade enxergar o quanto está comendo. Por isso é necessário ajuda especializada para avaliar em termos de volume, em quantidades de calorias, em beliscos e principalmente a avaliação do consumo dos líquidos calóricos. E igualmente importante a avaliação psicológica e a avaliação psiquiátrica. Infelizmente a avaliação mais rejeitada, são os profissionais menos procurados no pós-operatório, mas que são muito importantes, porque diversas doenças psíquicas causam ou dificultam a perda de peso. Então, alcoolismo, depressão, transtornos da alimentação são relacionados, não são só orientados pela nutricionista, mas eles devem ser diagnosticados de uma maneira especializada para que se tenha uma abordagem em conjunto. Lembre-se também, alguns medicamentos causam ou dificultam a perda de peso. Então, tudo deve ser considerado nesta abordagem. Por fim, uma avaliação clínica, de uma maneira geral, com um clínico geral ou com um endocrinologista e com um cardiologista. Ao final de tudo, passar com um cirurgião bariátrico especializado. O cirurgião bariátrico, ele sabe da sua cirurgia agora, já tem o diagnóstico, ele reúne todas as informações, avalia todas as possibilidades terapêuticas para que você que ganhou um pouco de peso depois da cirurgia bariátrica e mostra quais são os pontos a mudar, quais são os pontos a resolver, e as decisões são tomadas de maneira compartilhada entre o cirurgião e o paciente, tá? Junto com o apoio da equipe multidisciplinar. Então, nos próximos passos, nós vamos falar de como iniciar esses tratamentos, tanto da parte medicamentosa, com alguns medicamentos que eu já cito aqui, a liraglutida, alguns sacetógenos, alguns anorexígenos, dietas específicas, a aplicação do plasma de argônio e também um tema que é bastante solicitado, eu quero fazer de novo a cirurgia bariátrica. Nós vamos fazer algumas considerações sobre as cirurgias de revisão e de conversão após a cirurgia bariátrica. Ficou ainda alguma dúvida sobre o tema? Escreva para nós.